oramos nesta noite, Pai, pelo seu amor sem limites, pela sua graça e pela sua bondade, ó Deus, que são infinitas sobre a nossa vida. Estamos aqui porque, ó Deus, neste dia as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida e podemos estar juntos, podemos estar em família, podemos estar, ó Deus, na Tua presença, podemos experimentar, ó Deus, o que o Senhor tem preparado a nosso respeito, levantar as nossas mãos aos céus e dizer: muito obrigado, Deus, graças te damos e louvores te rendemos, a sua graça e o seu amor, ó Deus, tem sido a causa de não sermos consumidos. Isso, ó Deus, nos tem trazido esperança a cada manhã. Então, Deus, nesse dia, que a Tua palavra possa entrar em nossos corações e cada verdade do Senhor possa ministrar nossa alma de modo especial. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, minha gente. Mais uma vez, com muita alegria, estamos iniciando a nossa transmissão desde aqui da minha casa, junto com a minha família. Estão todos aqui do meu lado hoje à noite. E eu quero louvar a Deus por tudo de bom que Ele tem feito, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal, nos livrando das armadilhas do inimigo, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia, como diz o Salmo 91. Nós temos experimentado isso a cada dia, a cada novo dia. Isso tem se tornado uma realidade para nós. E a nossa oração é que assim continue, que o Senhor continue sendo o nosso escudo e proteção, o socorro na hora da angústia, né? Que Ele continue sendo a nossa força, continue sendo a nossa fonte de fé, de vida e de esperança. Hoje à noite nós queremos compartilhar o nosso tema com vocês da campanha Fogo no Altar, e hoje à noite queremos falar sobre esperança e perseverança. Veja bem que essas são duas palavras que estão muito atreladas. Você só é perseverante porque você tem esperança, e você só e é a esperança que te faz e te leva à perseverança. Se você perde a esperança, logo você desiste. Se você perde a esperança, logo você se entrega ao caos, à dor, à tristeza, à enfermidade, enfim, você se entrega. Mas se você tem esperança, se você não tem, você se entrega. Mas se você tem, você permanece firme, você permanece fiel, você não desiste, você continua olhando para frente. E eu quero começar esse nosso tempo devocional lendo esses dois textos, que são textos que eu escolhi para introduzir essa mensagem. O primeiro deles é Jó 17:15, que diz assim: onde está então minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Todos nós conhecemos a história de Jó, e Jó aqui está dizendo: onde está a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Essa era a situação desse homem fazendo essa pergunta. E eu escolhi também o Salmo 33, a partir do verso 16 a 22. Este é, para mim, eu poderia chamá-lo de Salmo da Esperança, mas eu quero ficar com esses versículos onde o salmista realça isso de forma muito clara. Ele diz: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, e nenhum guerreiro escapa por sua grande força. E o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. E então o salmista está dizendo aqui da esperança colocada nos próprios recursos, na própria capacidade, colocada aqui naquilo que o homem pode fazer por nós. Como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né?
E os montes, na minha ótica, ali representam todos os recursos humanos, ali representam tudo aquilo que o homem pode oferecer para nós como socorro e como esperança. Mas logo em seguida, o salmista aqui nesse salmo, ele diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte, garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Veja bem, o salmista aqui então, e com isso concorda o salmista no Salmo 121, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui o salmista dizendo que o Senhor e firmam a nossa, e Ele mesmo é aquele que firma a nossa esperança no amor dEle, naquilo que Ele pode fazer por nós. A nossa esperança é o amor do Senhor. A nossa esperança é o cuidado do Senhor para conosco. A nossa esperança é que as suas mãos não estão encolhidas de tal maneira que não possa atender, e seus ouvidos não estão ensurdecidos de forma que não possa ouvir, né? E aí o salmista continua aqui nesse Salmo 33. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Veja bem, isso é uma oração. Hoje à noite nós podemos fazer essa oração. Senhor, esteja sobre nós o teu amor, como em ti está a nossa esperança. Eu não tenho outra esperança além dele. Nós não podemos ter outra esperança além do Senhor. Então, minha gente, eu quero compartilhar com você o que para mim é de fato esperança. A esperança é o que nos faz perseverar em nossa caminhada. A esperança de que nós chegaremos ao destino prometido. Toda vez que você está numa caminhada, você não desiste, porque você sabe que ao final daquele caminho está o destino que você almeja alcançar. A esperança de que, por mais difícil que seja a caminhada, o destino valerá a pena. Eu quero dizer isso para você então, ainda que seja muito difícil a caminhada, ainda que seja dolorosa a caminhada, ainda que seja tortuoso o caminho, ainda que seja espinhoso o caminho, o que nos reserva, o que nos aguarda no nosso destino final, valerá a pena o preço do caminho, o preço que pagarmos no caminho. Valerá a pena o investimento que faremos em não desistir, em não recuar. Muitos são os que recuam, muitos são os que retrocedem, muitos são os que desistem, mas a nossa força está em nós sabermos que valerá a pena o percurso, valerá a pena insistir naquilo que nós abraçamos, valerá a pena lutarmos pela causa que nós abraçamos. Há uma causa que vale a pena você lutar por ela. Há muitas pessoas lutando por causas que não vale a pena insistir nelas. Há muitos que estão investindo e morrendo por coisas que são tolas, que são insignificantes, que não têm valor eterno. Mas eu quero dizer para você que andar com Deus e viver para o reino de Deus vale a pena. Essa é uma causa que justifica todo investimento. Eu quero dizer para você que a Bíblia é um livro de esperança. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos nesse livro a esperança. Esse é o livro da esperança. Esse é o livro da esperança de que o bem prevalecerá sobre o mal. Esse é o livro da esperança de que a luz prevalecerá sobre as trevas, de que a vida prevalecerá sobre a morte.
Então a Bíblia é um livro de esperança. Muitas vezes nós olhamos, será até onde vai a maldade, até onde vai essa escuridão, até onde vai a morte, até onde vai essa violência. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos afirma que ao final de tudo, né, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais perdas. Essa é a promessa que o Senhor tem feito para nós ao final da nossa caminhada em Deus. Há infinitas histórias nas Escrituras daqueles que puseram a sua esperança no Senhor e prevaleceram. A Bíblia relata infinitas histórias, e não só a Bíblia, mas a própria história, né? E ao nosso redor mesmo nós podemos enumerar várias pessoas que têm colocado a sua esperança no Senhor, que não desistiram ao longo da sua caminhada, que foram fiéis até a morte, que foram fiéis até o fim. Então eu quero dizer para você, vale a pena você andar com Deus e viver para Deus. Não vale a pena você pensar ou dizer, essa é uma esperança tola, vou viver minha vida do meu jeito, vou fazer o que eu quiser, vou andar nos meus próprios caminhos, porque todos os que têm tomado essa decisão, todos os que têm desistido de andar com Deus, ao final eles se apegam em desespero. Quando vem a morte batendo a sua porta, eles se veem em desespero, eles se veem sem esperança, né? Porque tudo vai terminar ali para essa pessoa. Ela não tem esperança de um futuro, ela não tem a esperança. Nós fomos, cada ser humano, fomos contaminados, na verdade não fomos contaminados, nós somos gerados com a certeza de que somos eternos, de que a vida terrena é só uma passagem. Essa consciência está em nós, essa consciência coletiva está em toda a humanidade, de que a vida não se encerra aqui, de que nossos dias não terminam aqui. Então eu quero dizer para você que a nossa esperança não pode se limitar a esse mundo, não pode se limitar a essa era, né? Há infinitas histórias de muitos que lutaram e deram suas vidas para que essa esperança não desaparecesse ao longo das eras. Quanta gente já pagou o preço, inclusive com a própria vida, para que a mensagem da esperança pudesse prevalecer. Gente que lutou com a própria vida, entregando a própria vida, para que a mensagem da esperança que a Bíblia contém ficasse de pé e permanecesse ao longo do tempo. Então eu quero conversar nesta noite que o tempo vai revelar para os que perseverarem que vale a pena esperar no Senhor. Você que está vivendo hoje, eu quero dizer isso, o tempo, porque muita gente vive o hoje com a consciência de que o tempo nunca vai passar, né? Acha que ele é imortal, né? Mas eu quero dizer para você que a vida, ela não se limita ao dia de hoje. É claro que nós temos que viver o dia de hoje como se fosse o último. Nós temos que viver intensamente os nossos dias, mas com a certeza de que quando encerrarmos aqui, inicia-se a nossa vida eterna, a nossa jornada eterna. E a pergunta que nós temos que fazer é exatamente o que garantirá, né, onde estarei na eternidade. O que garantirá onde estarei ao final. Então eu quero compartilhar com você hoje como perseverar em tempos difíceis e onde pôr a sua esperança final. Então nós estamos aqui vivendo dias que são dias difíceis, são dias de más notícias, são dias de escuridão, são dias maus, mas eu quero dizer para você que você deve perseverar e você pode perseverar ao longo desses dias e colocar a sua esperança final em algo superior, em algo maior, em algo eterno, e não se concentrar naquilo que é passageiro. O coronavírus é passageiro. Esse dia de hoje, essa semana, ela vai passar. Esse mês vai passar.
A minha vida vai passar, a sua vida aqui na terra vai passar. Mas todos nós, depois que encerrarmos nossa jornada aqui, teremos um encontro com Deus, né? E iniciaremos a nossa jornada eterna. Então eu quero começar falando de Jó, que é o primeiro personagem, né, da nossa fala nesta noite, né? E se você olhar com atenção, né, para esse homem, né, você vai ver que ele tinha uma esperança. Lá no capítulo 19, entre os versículos 25 e 27, ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. E ele termina dizendo: como anseia no meu peito o coração. Veja bem que ele está dizendo, e aqui ele está firmado nessa esperança, ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está dizendo: a minha vida não se limita a esse tempo. Mesmo depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus, eu estarei na presença dele, eu verei com os meus próprios olhos e não outro. E ele está dizendo: como anseia por isso o meu peito, como anseia por isso o meu coração. Veja bem que Jó está dizendo que a esperança dele não estava nas coisas desta vida, e nós sabemos que pela experiência de Jó, é que o sofrimento dele cessou. Alguns historiadores, estudiosos, teólogos acham que o sofrimento de Jó tenha tido a duração de 1 ano, né? E depois de 1 ano Deus restituiu a ele tudo o que ele tinha, inclusive muito mais, né? Ou seja, restituiu os seus bens, deu a ele as filhas mais bonitas de todos os tempos, né? E, enfim, o enriqueceu muito mais abundantemente. Mas a esperança de Jó não estava aqui nesse mundo, não estava no que, se ele poderia. Inclusive ele achava que a vida dele já, quando você leu o versículo que nós lemos, o primeiro versículo, ele está desesperado, está dizendo: será que ainda resta alguma esperança para mim? Mas aí no versículo 19 ele mostra que a esperança dele não estava aqui neste mundo, estava na eternidade, onde ele teria um encontro com o seu Redentor, onde ele teria um encontro com o Senhor, e com seus próprios olhos ele veria o Senhor, né? Jó então tinha o senso de que a vida não se limita a esses dias, e com isso nós temos uma concordância do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 19, quando ele diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. A versão corrigida fiel diz: somos os mais miseráveis. Um homem miserável é aquele que vive com esperança só para esses dias, que vive em função do que ele está desfrutando nesses dias. Se você vive só em função, né, do seu trabalho, há tanta gente que é workaholic, por exemplo, vive para trabalhar, vive trabalhando, né? Tem gente que vive por causa do dinheiro, tem gente que vive por causa do prazer, tem gente que vive por causa das drogas, tem gente que vive por causa da prostituição, tem gente que vive por causa da bebida, tem gente que vive por causa, enfim, de tantas outras coisas, né? Eu quero dizer para você, esse é um estilo de vida miserável, quando a sua vida se limita ao que você pode fazer nessa vida e nesse tempo. Eu quero então deixar alguns textos aqui que incentivam a esperança. Esses textos por si só, eles já vão pregar para nós hoje à noite. O primeiro deles é Romanos 15:4, que diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da esperança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa... Aliás, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós que nós temos toda uma base de fé, nós temos toda a Escritura, nós temos toda a Bíblia, né,
como base para que perseveramos, para que tenhamos bom ânimo e, fazendo isso, mantenhamos, guardemos a esperança. Não abramos mão da nossa esperança. Outro texto, 1 Tessalonicenses 1:3. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo ele está agradecendo, louvando a Deus pela obra, pela vida da igreja de Tessalonicenses. E ele está dizendo: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que essa esperança era a chave, essa esperança era o que impulsionava esse povo em sua fé e em seu esforço e em sua perseverança. Veja bem, meus irmãos, sem esperança nossa motivação vai baixar. Sem esperança, nossa fé vai fracassar. Sem esperança, nossa perseverança vai desaparecer. Então a esperança é aquilo que nos mantém com os nossos olhos fixos em Deus, nas promessas de Deus, nos princípios de Deus, na revelação de Deus, aquilo que falamos ontem à noite acerca da fé. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, já outro texto falando sobre esperança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Veja bem que aqui Tiago está dizendo que nós vamos ser provados em nossa fé. Nós vamos ser provados em nossa esperança. Nossa esperança será provada. Aonde está a nossa esperança? Porque se nossa esperança está em Deus, a esperança que resulta da fé está em Deus, então nós vamos perseverar. E à medida que perseveramos, essa perseverança trabalha em nossas vidas, nos levando a níveis de maturidade e integridade. Ou seja, o que Deus está trabalhando na sua vida através das provações, através das situações difíceis que você vive, é exatamente a sua integridade e a sua maturidade. Deus quer nos tornar homens íntegros e maduros, homens sólidos, homens firmes nas suas convicções, homens que não são como meninos levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, como está em Efésios capítulo 4. Não, nós vamos chegar a um nível de maturidade, parecidos com Cristo, um nível de maturidade, semelhantes ao nosso Senhor, com tanta firmeza em Deus, com tanta solidez em Deus. E de onde vem essa firmeza? De onde vem essa solidez? Da nossa perseverança, que é fruto da nossa esperança. Que coisa linda, não é isso? E aqui eu volto lá agora para o Antigo Testamento, para versículos tão impressionantes. O primeiro deles, Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Veja, minha gente, o que Jeremias está dizendo para nós, que a nossa esperança, ela é construída por memórias daquilo que Deus já fez. Lembro-me também, ou seja, trago a memória, trago a lembrança, aquilo que me traz esperança. Hoje à noite eu quero dizer isso para você. Você não pode ficar apegado às más notícias. Você não pode ser um profeta das más notícias. Você não pode ser um profeta daquilo que de ruim, a mídia está propagando. Você tem que se levantar como profeta da esperança nesse tempo. Por mais que saibamos que o Senhor está voltando, por mais que saibamos que estamos vivendo dias de juízo de Deus sobre a terra,
por causa da transgressão da humanidade. Por mais que entendamos isso, a nossa palavra tem que ser a palavra da esperança. Lembro-me daquilo que me traz esperança. Lembro-me do amor e do cuidado de Deus. Lembro do quanto Deus tem sido bom e fiel para comigo. Lembro-me daquilo que me traz esperança. E por fim ele diz no verso 3, 29, ponha o seu rosto no pó. E aqui, meus irmãos, eu vejo que o Senhor está nos levando ao quebrantamento. Sabe, tempos difíceis são tempos para o quebrantamento. São tempos para o arrependimento. Há muita gente que às vezes não entende isso e continua vivendo a vida, né, sem considerar, sem refletir. Hoje nós estamos aqui na quinta-feira, né, sexta-feira da Paixão. Né? Estamos na quinta-feira em que o Senhor celebrou a última ceia com seus discípulos. Né? Talvez numa quinta-feira, num horário como esse, o nosso Senhor, ele estava no Getsemane, fazendo aquela oração dramática, né? Depois de já ter celebrado a ceia com os discípulos, lavado os pés dos discípulos e estabelecido a última ceia com seus discípulos. Né? Então veja bem, depois de ter feito tudo isso, naquele dia, naquela quinta-feira, que foi uma quinta-feira de grande ensino, de grande aprendizado. Você, quando lê o Evangelho de João, a partir do capítulo 13, você vai ter a quinta-feira todinha ali de ensino, de instrução, o Senhor falando com seus discípulos, conversando com seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos, celebrando a ceia, orando por seus discípulos, a oração sacerdotal, e por fim ele vai ao Getsemane. E lá no Getsemane ele tem aquele momento de dor e de agonia aos pés do Senhor. Né? O texto diz que ele orou e os seus discípulos dormiram. E ele foi lá e os acordou e voltou a orar. Né? E ele diz, nem uma hora pudestes vigiar comigo. Né? E então depois ele volta, né? E ele então agora está indo com seus discípulos e imediatamente chega Judas com os soldados e então Jesus é preso. E dali ele vai ser condenado, vai ser castigado durante toda a noite e por fim, né, vai ser crucificado e morrerá às 3 horas da tarde. Então vejam bem, minha gente, é um dia mau na vida de Jesus, um dia difícil na vida do Senhor. Mas eu quero dizer para você que ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter esperança. Nessa quinta-feira, nessa sexta-feira, são dias para nós refletirmos. Nesse sábado, nesse domingo, são dias para nós refletirmos. São dias para colocarmos o rosto no pó e dizermos, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa geração má e corrupta, dessa geração que se afastou de Ti, se afastou do Seu caminho e tem vivido de forma incrédula, de forma desprezível aos Teus olhos. Mas tem misericórdia, Senhor. Talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança para você. Talvez você que está me ouvindo hoje à noite está vivendo e o Espírito Santo está tratando com você, que você está vivendo uma vida fora dos padrões, dos projetos de Deus. Você tem vivido para os seus próprios sentimentos, para os seus próprios prazeres, para o seu próprio egoísmo, para os seus próprios desejos. Você tem vivido longe do Senhor, mas o Senhor está dizendo para você, meu filho, ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. No Salmo 119, no versículo 49, é uma oração onde o salmista ele diz assim, lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Veja bem, meus irmãos, essa tem que ser a nossa oração nesses dias. Lembra-te, Senhor, lembra-te da tua palavra ao teu servo, lembra-te daquilo que dissestes a mim, daquilo que dissestes a meu respeito. E hoje à noite, então, eu quero terminar esse devocional fazendo essa reflexão e fazendo estas perguntas a você.
Onde está a sua esperança? Como está a sua esperança? Onde está? Sua esperança está nesse tempo, nas coisas desta vida? Eu quero dizer para você, isso é fútil demais, né? Isso nos torna miseráveis. Quando estamos apegados às coisas desta vida, você tem que se levantar como um homem livre. Um homem livre é um homem que não está com os olhos deles nas coisas desta vida, nas coisas passageiras dessa vida. Um homem livre é um homem que não está preocupado com o dinheiro, porque ele sabe que Deus o sustenta. Ele não está preocupado com a posição, porque ele sabe quem ele é em Deus. Um homem livre é um homem que não está preocupado com nada, porque ele sabe quem cuida dele, sabe quem é o seu Deus. Sabe, um homem livre é um homem cuja esperança está na eternidade. Então, como está a sua esperança? Você tem se apegado àquilo, às promessas de Deus? Sabe, esses dias são dias que muita gente está abalado, está entrando em crise, está entrando com medo, está ficando com medo, está entrando em pânico, né? Mas eu quero dizer para você, deixe o Senhor revelar ao seu coração uma fonte segura, uma rocha inabalável em meio ao mar revolto. Não se deixe ser levado pelas más notícias. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração e deixe o Senhor revelar uma fonte segura, uma rocha inabalável. Quem é essa rocha? Quem é essa fonte? É Jesus. Jesus é a nossa rocha inabalável, a nossa fonte inesgotável. Ele é o que eu e você precisamos. Nele nós poderemos nos apegar e nele poderemos colocar a nossa fé e perseverar. Ele é a nossa única esperança. Que o Senhor nessa noite ministre essa palavra profundamente no seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que o Senhor entre na sua casa. Eu quero orar para que toda a cadeia do desespero, do medo, da depressão, da ansiedade, da preocupação, do pânico caiam por terra. Eu quero orar para que os seus olhos sejam abertos, para que você receba uma revelação do Deus que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso El Shaddai, o eu sou o que sou, o eterno. Eu quero orar para que você receba a revelação desse Deus hoje à noite, e isso alimente a sua esperança, e toda depressão caia por terra, e todo medo caia por terra, e toda ansiedade caia por terra, e toda tristeza caia por terra, e todo mal que está afrontando você ou desviando você do Senhor caia por terra, toda frieza espiritual caia por terra. Um novo homem, uma nova mulher se levante, seja erguido nesse tempo. Um novo homem, né, que nasce segundo Cristo, uma nova criatura, alguém cheio de fé e de esperança, alguém convicto de quem é, convencido de que é uma nova criatura, um filho de Deus, um filho amado de Deus, de que Deus não o desamparará, de que Deus não o deixará em nenhuma circunstância. Então se quebrante diante dele agora, derrame a sua alma na presença dele, enquanto eu oro por você nessa noite. Senhor, nós estamos aqui falando de esperança, e estamos terminando com essa frase, porque acreditamos nela, que Cristo é a única esperança. A única esperança para o perdido, a única esperança para o doente, a única esperança para o pobre, a única esperança para o Deus o miserável, a única esperança para o preso, a única esperança para o cego, a única esperança para aquele que não tem mais nenhuma esperança, a única esperança para o deprimido, o oprimido, a única esperança, ó Deus, para aquele que está vivendo crise sem fim na sua saúde emocional e mental. Tu és a única esperança para aqueles, ó Deus, que já perderam o ânimo de viver.
Oh Cristo, Tu és a única esperança para aqueles, ó Deus, que já perderam o ânimo de prosseguir na sua fé, na sua caminhada com Cristo. Oh Deus, Tu és a única esperança para aqueles que já perderam a fé, ó Deus, em lutar pelas suas famílias, pelo seu casamento. Tu és a única esperança para aqueles que já perderam a fé em lutar pela salvação dos seus filhos, dos seus netos. Ó Deus, Tu és a única esperança daqueles que já, ó Deus, não conseguem ver futuro, já não conseguem ver, ó Deus, luz no fim do túnel. Tu és a única esperança, Jesus. E nessa noite eu oro para que o Senhor se revele a esse meu irmão, essa minha irmã que está me ouvindo nesta noite. Ó Deus, que o Senhor se revele abrindo os seus olhos, se revele mostrando que o Senhor o ama. E o seu amor foi tão grande que o Senhor levou Jesus, seu único filho, à cruz, por amor a ele, por amor a ela. Oh Espírito Santo, vai tocando nesse coração que hoje à noite está, ó Deus, endurecido para a verdade, que não consegue mais, ó Deus, sentir a sua presença, que está vivendo um esfriamento espiritual. Ó Deus, quebranta esse coração, Senhor. Mostra para ele que o seu amor por ele não passou, o seu amor, a sua paixão pelos seus filhos não passou e não passará. Oh Jesus, toca, Senhor, quebranta, Senhor, revela-te, Senhor. Ó Deus, a essa pessoa que hoje à noite está, ó Deus, aos pés do Senhor, chorando e dizendo, perdoa-me, Senhor. Ó Deus, perdoa, toca-o e diz, você é meu filho amado, eu te curo, eu te perdoo, eu te levanto. Ó Deus, essa pessoa que está aos teus pés, ó Deus, chorando, ó Deus, talvez por um ente querido, ó Deus, escuta essa oração, ó Deus, e revela o seu amor por sua família, mostra que as tuas promessas, ó Deus, pelas famílias está de pé, que o Senhor há de salvar a sua família. Oh Deus, mostra-te, Senhor, fiel nesta noite, levando consolo àquele que está desconsolado. Oh Deus, leva, Senhor, enxuga os olhos daqueles que estão em luto, que perderam um ente querido, e, oh Deus, estão enlutados, estão dizendo onde estava Deus. Oh Deus, mostra-te fiel, mostra que o Senhor está cuidando dessa pessoa, mesmo em meio à dor, Pai Santo, que o Senhor não o abandonou, que o Senhor não o deixou, que o Senhor tem nas mãos o controle da vida e da morte. Oh Deus, mostra-te fiel a esse meu irmão que está, oh Deus, clamando pela cura, ó Deus, que já não aguenta mais tanta dor, que tem pensado em desistir da vida por causa da dor. Oh, eu oro nessa noite e repreendo a dor em nome de Jesus. Oh Deus, que o Senhor revele esperança, ó Deus, Deus, a todas as famílias, Pai Santo, que nesse tempo estão, ó Deus, oprimidas, ó Deus, em suas casas, em seus lares, se sentindo presos, se sentindo, ó Deus, sem perspectiva de futuro. Ó Deus, leva a tua presença, enche os lares com a tua presença. Ó Deus, que a tua graça sem limites invada os lares, as famílias e os corações. Deus, essa é a oração que eu faço nesta noite. Ó Deus, que hoje à noite, esta palavra, Pai Santo, possa trazer, ó Deus, a memória dessas pessoas, aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança. É isso que eu peço, Pai, no nome de Jesus. Teu Espírito está nessa noite operando, Pai. Que Ele toque cada vida e cada coração que me ouve agora, levando cura, plena cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É isso, minha gente. Que bom poder orar com você nesta noite. Que essa palavra encha a tua vida, encha a tua casa, encha o teu lar. E que você persevere na esperança, porque o Senhor é bom. Eu quero dizer isso para você. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, em nome de Jesus.